Só eu e o Senhor. Eu não quero abrir essa porta, eu não quero sair e viver minha vida, mas a verdade é que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente tem preguiça de passar um tempo a sós com Deus. Dedicar um momento à leitura da palavra, sua meditação, tirar um tempo a sós de oração com Deus, um tempo de silêncio e reflexão sobre aquilo que Deus quer nos falar. A gente tem preguiça. Vai ler a Bíblia, é aquele sono. Muitas das vezes nós deixamos o que é principal para o último segundo, para os últimos momentos do dia. Só que quando a gente faz isso, a gente já está cansado de um dia todo que já foi percorrido em seus desafios, em suas tarefas e atividades e responsabilidades. E quando chega o fim do dia, nós sentamos e pensamos, agora eu vou orar, agora eu vou ler a Bíblia. Já não se resta mais nenhuma energia ou disposição para aquilo. Muitas das vezes pode ser que não seja simplesmente a preguiça, mas simplesmente, eu tenho muitas tarefas. O meu dia, 24 horas, já não são suficientes para fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho muitas prioridades. E é fato que na vida nós temos diversas responsabilidades, diversos deveres durante o decorrer de cada dia. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. O seu emprego não é a sua maior prioridade. Os seus estudos não são a sua maior prioridade. Os seus amigos não são a sua maior prioridade. E eu ouso dizer que a sua família não é a sua maior prioridade. Mas Brenda, como você pode dizer isso? Como assim a minha família não é a minha maior prioridade? Porque eu quero te dizer e te lembrar de algo que é mais primordial do que qualquer outra coisa, que é a presença de Deus, que é a nossa amizade com Deus, que é a pessoa de Jesus, que é o nosso amigo Espírito Santo. Ele é a nossa maior prioridade. A Bíblia vai nos dizer que aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então a nossa família é com certeza a prioridade da nossa vida e deve ser assim, mas não uma prioridade maior do que Jesus. E o triste é que nós deixamos em último lugar, para os últimos segundos, aquilo que deveria ser a nossa primeira prioridade. E eu vou te provar que eu e você conseguimos arrumar tempo sim para passar com Jesus. Eu tenho uma amiga e ela teve um bebê. E ela é professora, gente, de crianças pequenas. Imagina você aí com a sua criança que você tem em casa. Dá um trabalhinho, não dá? Imagina uma professora com diversas crianças da mesma idade que a sua, sozinha numa sala. Não é uma tarefa fácil, gente. E ela se viu em um momento que ela precisava se readaptar para não deixar de ter o seu momento com Jesus. E sabe o que aconteceu? Gente, ela me mostrou que eu tinha tempo sim. Que eu tinha como dar um jeito na minha rotina e colocar aquilo que era primordial, que é Jesus, que é passar tempo a sós com ele. Pois bem, ela acordava muito cedo pela manhã para ir para a escola, dar a sua aula. Mas antes disso, ela acordava, não lembro se era 4 ou 5 da manhã, para passar o tempo a sós, o tempo que ela precisava com Jesus. Você imagina ter um bebê e você acordar de madrugada, antes do seu horário, que você precisa se organizar para ir trabalhar. Imagina como é a noite de uma mãe cansada, exausta, que trabalha com crianças, que é uma coisa para quem nunca teve experiência com diversas crianças, é simplesmente maravilhoso, mas também simplesmente muito exaustivo. Ela conseguiu encontrar lugar e tempo para passar com Jesus. Eu imagino como Deus não deva ter recebido esse sacrifício com muita alegria. Ela é uma mãe trabalhando em escola, acordando 4, 5 da manhã para ter o seu momento a sós com Deus. E com certeza não deve ter sido fácil para ela, mas eu tenho certeza que ela colheu os frutos deste sacrifício. Então, com isso, eu entendi que eu tinha tempo sim. Eu simplesmente precisava me organizar. E o Espírito Santo de Deus, ele é tão bondoso que, gente, quando nós paramos para ouvi-lo, para nos atentar a ele ajuda a gente a organizar até a nossa rotina. E eu falo isso com muita propriedade, porque sempre fui uma pessoa com dificuldade para me organizar no meu dia a dia. Mas o Espírito Santo tem me mostrado que até com isso, com a minha rotina, com a organização das minhas tarefas e das minhas prioridades no meu dia, eu posso contar com ele. E antes eu também pensava, Senhor, eu tenho muita coisa para fazer, as horas não são suficientes para fazer tudo o que eu preciso. Mas o Espírito Santo me mostrou que talvez eu só não estivesse querendo priorizar a presença dele, o parar tudo e simplesmente me sentar e estar com ele, na presença dele unicamente. Então não nos falta tempo, nos falta prioridade. É claro que eu não conheço a sua casa, eu não conheço a sua rotina, mas eu creio que o Senhor, com certeza, pode dar condições a cada um de nós de priorizar a presença dele. E sabe o que é mais engraçado? Muitas das vezes a gente coloca, esses fatores aí como impedimento, como empecilho pra gente às vezes não orar, não ler a Bíblia, não ter uma vida devocional, uma vida de relacionamento. Mas quando a gente chega lá na presença de Deus, que a gente começa a ler a Bíblia, que a gente ora, meu Deus, é um sentimento tão maravilhoso que é inexplicável. Um sentimento assim tão, meu Deus, que você não consegue conter dentro de você e você quer transbordar. E quando eu decidi falar sobre isso, fazer este vídeo, foi hoje pela manhã, quando eu me levantei e eu falei, não, eu vou ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia antes de começar o meu dia. E aí eu comecei a ler ali, e aquela passagem, aquele capítulo começou a me tomar, o Senhor começou a falar comigo, o meu coração começou a arder. Aí eu olhei assim ao redor e pensei, Deus, como é maravilhoso estar aqui, como que às vezes
Eu não quero pela preguiça ou por achar que eu não tenho tempo. Mas Jesus, meu Deus, estar aqui na tua presença é melhor do que a vida, é melhor do que respirar, é melhor do que qualquer abraço. É um abraço de Jesus, é um momento que a gente passa com ele. As conversas que a gente tem com Jesus é melhor do que qualquer conversa no mundo. Então é um sentimento assim que a gente não consegue explicar, mas é um sentimento que quer transbordar para fora, sabe? De tão maravilhoso que é. Então hoje eu te convido para fazer uma análise do seu dia a dia. E talvez você realmente, assim como eu, tenha dificuldade nessa organização. Eu te aconselho a fazer o que eu fiz. Só comece buscando ao Senhor e Ele vai te ajudar até na organização. E eu tenho certeza que assim como Ele mostrou pra mim que eu tinha tempo sim, mas o que eu gostava mais de fazer era dar desculpas, Ele vai mostrar que você tem tempo. E não se preocupe, porque se você analisar, fazer toda uma análise e ver que Jesus realmente não dá, pode ter certeza que Deus vai providenciar esse tempo aí na sua vida. O prazer dele é estar na tua companhia. Sabe de uma coisa? Jesus, Ele não precisa de nós. Ele já é autossuficiente. Ele é o que é. Ele era antes que o mundo fosse formado. Ele era o que é antes do firmamento. Antes que nós viéssemos à existência, Ele já era autossuficiente. Ele sempre foi, Ele é e sempre será. Então não é Ele que precisa de nós. Somos nós que precisamos desesperadamente dele, de estar com Ele, de ouvir dele. No começo pode parecer difícil, pode parecer que, nossa, pra que ler a Bíblia, pra que orar? Meu amigo, pode ter certeza que depois você vai ver que foi a melhor decisão que você tomou. E você vai se questionar, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? É sempre assim, porque a presença de Deus é maravilhosa. E não tem como chegar na presença de Deus e estar com Ele, na presença dEle, e não ser um momento maravilhoso. Então você vai perceber que aquele momento era tudo que você precisava. E sabe qual é o sentimento que você vai ter naquele instante? É que você não quer sair mais dali. Quantas vezes eu não me peguei em um momento ali de devocional com Deus e eu falava, Deus, eu não quero mais sair deste momento aqui que eu tô vivendo, eu quero ficar pra sempre aqui, Deus, nessa bolha aqui com o Senhor. Bolha no sentido de só eu e o Senhor, eu não quero abrir essa porta, eu não quero sair e viver minha vida mais. É um sentimento tão bom que você quer viver lá. E esse é o sentimento da esperança. É só uma amostrinha grátis de como será quando nós nos encontrarmos com o nosso Rei. Quando nós, a sua igreja, a noiva amada, se encontrar com o noivo e passaremos para sempre a eternidade com ele. Com esse sentimento, não, com um sentimento muito maior do que esse. E se esse sentimento de, meu Deus, eu não consigo aguentar, pra gente já é difícil essa compreensão de algo tão bom que a gente sente que mal consegue explicar, imagina na eternidade. Com certeza o que o Senhor tem preparado para nós é algo maravilhoso. Amém? Deus abençoe a sua vida. Reflita nesta palavra hoje.